Hola chicos y chicas, tuve una experiencia proyectiva en México y hablé con espíritu y hoy os lo voy a contar tudo. Vem comigo. Gente, muito legal a experiência. Eu fui para o México. Vou contar para vocês. Foi pequenininha, mas eu vou contar aqui também um relatinho de sensibilidade, não só projetivo, de sensibilidade também. Vi lá na floresta um espíritozinho, encostou em mim, um gringozinho, deu tchau e ficou lá, tá? Vou contar pra você. Bom, vou contar pelo relatinho projetivo. Vou começar pelo relatinho projetivo, certo? Não ria do meu espanhol não, viu? Tá tudo certo. Olha, gente, foi o seguinte. Sabadão, tá? Hoje é domingo que eu tô gravando esse vídeo. Sabadão, nós fomos à tarde, eu, Manfio e o Guero, para a floresta. E o dia estava muito lindo, gente, muito lindo. Se você conhece a Irlanda, você sabe que são poucos os dias que ficam ensolarados, lindos e maravilhosos. E nós aproveitamos, as pessoas nesse período, elas saem todas de casa. E nesse momento, nós fomos na floresta, fomos caminhar, né? E é o Murphy que tá ali. Arrotando inclusive, desculpa. E aí, nós fomos, né, na floresta e tal. Gente, antes da floresta, eu já tava sentindo uma presença, uma conexão, uma coisa bem boa. E uma coisa positiva, né? E lá na floresta, eu estava já me preparando não quer sair, para a projeção, tá? Presta atenção, vai anotando essas dicas aí que eu vou falando, hein? Eu já tava ali. Hoje eu quero me projetar. Aí eu levo pro sol. Aí eu levo para as florestas, para as árvores. Fiz, hoje eu quero me projetar. E aí teve um momento que eu já expliquei para vocês que eu faço isso, né? Teve um momento que eu soltei assim, como se fosse uma vontade mesmo, de dentro para fora, junto com a energia. Hoje eu vou me projetar. Soltei mesmo a palavra com a vontade e a energia. Hoje eu vou me projetar. Como é isso, Roberta? Você solta a intenção. Só como se você estivesse falando e jogando uma energia. Hoje eu vou me projetar. Pronto. E aí, nisso, eu aproveitei ali o ambiente onde eu estava, né? Se der, eu coloco aqui umas imagens para vocês no final desse vídeo para vocês verem, tá? E teve vários momentos que nós alteramos algumas florestas, né? Teve uma floresta que eu comecei a sentir uma presença. Não, minto. Eu fiz assim, comecei a falar inglês, né? Perguntando se tinha alguém ali, se alguém estava me ouvindo, e realmente alguém respondeu. Eu senti alguém chegando próximo a mim do lado esquerdo, né? E aí eu senti uma linguagem realmente daqui, né, inglês, e começou a conversar, falando algumas coisas comigo, começou a perguntar ali e falando para ficar e tal, conversando, né? E nós conversávamos ali para ficar por ali, né, e tal, perguntando, conversando. E nós, nesse momento, foi bem rápido, gente, nesse momento, e já tava indo embora, quando ele respondeu, é isso que eu tava querendo, ele respondeu a minha solicitação, que eu tava falando só mental ali, tem alguém aí, se alguém estiver me ouvindo, se comunica. E aí ele falou, eu senti ele do meu lado esquerdo, eu senti que era uma presença de um homem, loiro, mais ou menos entre 40 anos, por aí. E ele começou a conversar, sorriu, a energia maravilhosa, né? Provavelmente aumentou. E quando eu conversei rapidamente com ele, e quando eu estava indo pra van, na van ainda, eu senti ele se despedindo, ele desacoplou, né? Desacoplou, como se disse, vou ficando por aqui, né? Seja bem-vinda, vou ficando por aqui. Ele só quis dar um alô, porque eu chamei, né? E ele deu tchau, eu senti ele saindo, acoplando e ficando lá na região, né? Provavelmente era o espírito ali da região, ou o mentor da lida por ali, né? Que estava por ali. E ele deu um tchauzinho à distância e eu senti que ele ficou. E foi bem bacana essa experiência, porque eu senti realmente uma presença de uma figura daqui, né? E foi bem rapidinho, mas eu senti leveza. E a gente observa, né? Quando são coisas positivas, quando é uma presença negativa, quando a gente passa mal. Em nenhum momento eu passei mal. E quando eu tava voltando pra casa, aquela alegria, eu olhei de novo pro sol e fiz, hoje eu vou me projetar. E sentindo, né? Aí, quando voltei pra casa, fiz algumas coisas, dei banho no Muff, essas coisas todas de normal, né, que a gente faz.
E à noite a lua tava maravilhosa, uma lua cheia, que você não tem ideia. Meu Deus do céu. Aqui parece que a lua tá mais perto, sabe? Quando tem essas luas assim. E eu disse, gente, eu vou dar uma volta de carro. E nós fomos dar uma volta de carro, né? Observar a lua, fiz até uma filmagem no Instagram. E aí eu olhei pra lua e fiz, hoje eu vou me projetar. Aí depois de um tempo, olhei pras mãos, né, dentro do carro. Eu disse, não, tá escuro aqui, né? Aí eu disse, peraí, não tô no corpo, tô fora do corpo. Não tô no corpo, tô certeza? Pronto, tô no corpo. E aí, depois de um tempo, olhei para as estrelas, o céu estava lindo, todo estrelado. Eu acho que eu tava vendo todos os amigos, né, os seres de luz. Aí hoje eu vou me projetar. E aí, quando eu estava aqui nesse quarto projetivo, acho que era de madrugada, tava iluminando, gente. Eu acordei com a lua iluminando aqui. Em um momento que eu vim pra cá e tava aqui iluminando a minha cara. Aí eu olhei pra janela, olhei para as estrelas e disse, hoje eu vou me projetar. Aí nessa hora eu fui botar um muff para fazer xixi. Olhei para a lua e fiz, hoje eu vou me projetar. Percebam como é importante isso aqui. Eu não fiz trabalho energético para não dizer para vocês que eu tô mentindo. Eu só fiz algumas poucas vezes assim, mas eu trabalhei muito isso aqui ontem, muito. Hoje eu vou me projetar. Hoje eu vou me projetar. E sentindo mesmo confiança. Hoje eu vou me projetar. Hoje eu vou me projetar. Lembrando que eu faço sempre práticas energéticas, né? Ontem eu fiz pouquíssimo, mas é a constância que faz diferença, tá, gente? E aqui também, você trabalhar aqui o seu emocional, a lucidez. Toda hora eu tava perguntando, eu tô no corpo, tô fora do corpo. Mas eu fiz mais ontem só mental, o alvo mental. Ai, lembrei, olha, eu fiz o alvo mental. Quando eu estava na floresta, eu olhei para as árvores e disse, deixa eu ver essa localização aqui. Eu acredito que eu venho pra cá. Sabe aquela classe? Eu venho pra cá. As florestas, deixa eu me posicionar, me achando, né? Deixa eu me posicionar aqui, porque eu vou voltar aqui mais tarde. Mais tarde eu tô aqui. Eu me sentindo confiante, gente. Mas é assim que a gente tem que ser mesmo, tá? E aí, né, à noite, antes de dormir, eu disse, falei com o mentor. Eu disse, mentores, olha, hoje eu vou me projetar. Eu queria ver os seres de luz, né? Eu acho que foi nessa hora que eu falei com as estrelas. Eu queria ver os seres de luz, os seres extraterrestres. Mas, se tiver algum trabalho, alguma coisa, tô dentro. Eu aceito o que tiver aí. Tá bom. Dormi, né? Normalmente, o primeiro sono. Quando eu acordei naquela hora da lua ali, eu falei de novo, botei uma fazer xixi e tal. Voltei pra cama. E aí sim, consegui. Já era quase de manhãzinha. Roberta, horário projetivo. Depende de você. Mas normalmente, dorme um pouquinho, descansa, sonhe tudo que você tiver que sonhar. E aí você faz a técnicazinha. Deixa eu me lembrar se eu fiz alguma técnica da Safira, alguma coisa. Não. Eu dormi, fiz só um pouquinho mesmo da mobilização energética. Nesse momento, eu estava num lugar. Parecia uma roça, um sítio. Eu estava num lugar de natureza. Eu tinha feito algo antes, só que eu não trouxe toda a rememoração, tá? Isso pode acontecer. Depois a gente pode ir lembrando de partes e juntando, mas eu não lembrei de mais coisas. Nesse momento, eu comecei a olhar para a mão. Eu disse, peraí, eu vou olhar para a mão. Olhei para a mão, estavam perfeitas. Olhei para a mão, estavam perfeitos. Nem sempre funciona essa técnica, né? A plasmagem está toda bonitinha ali. Olhei para as mãos, eu disse, ué, tá perfeita. Mas eu sinto que eu tô fora do corpo. Você lembra que você tem que questionar junto? Mas eu tô fora do corpo, eu tô sentindo que eu tô fora do corpo. Tem alguma coisa diferente. Tô me sentindo leve, mais alegre, eu tô fora do corpo. E aí na hora eu fiz, tô fora do corpo. Eu senti que tava fora do corpo. Eu sabia que estava fora do corpo, tão lúcida que eu estava. E eu disse, tô fora do corpo. Com certeza. E eu disse, vou perguntar onde é que eu tô, né? Tinha umas árvores assim, vi uma pessoa próximo às árvores, né? E tinha algumas coisas assim próximo a ele, sabe? Eu não lembro se era madeira, eu não lembro bem. Era um espírito ali. E aí eu disse, oi, tudo bem? Amigo, onde é que a gente tá? Aí ele disse, México! México! Eu disse, meu, eu tô no México?
caraca, como é que eu fui parar aqui? Provavelmente eu fiz o alvo mental com a floresta, só que assim, gente, quando a gente caminha por aqui, é uma coisa, né? Um senso de direção que a gente tem. Mas quando a gente voa, a gente se perde. Gente, cansei de me perder. Olha, se achando. Mas a gente se perde mesmo, porque é diferente a posição, né? Eu acredito que eu voei tão, né, rapidamente que fui parar em outro lugar, lá mesmo no México, né? Não fui parar aqui nas florestas daqui, eu fui para lá, me perdi. Fui rápido, né? E pode ter sido também algum amparo, né? Mas eu não lembro o que foi que aconteceu antes. E aí o cara falou, México. Aí eu disse, só que eu estava entendendo em português. Eu disse, mas como assim que eu... Aí começou a conversar comigo. E eu disse, mas como ele tá falando espanhol comigo? Eu tô entendendo português. E aí, bom, isso pode acontecer. O que acontece? O meu cérebro ele já entende o espanhol. Apesar do espanhol ser mais fácil, ser entendível como parecido com o português, não é a mesma coisa, mas é parecido, na verdade. A gente consegue entender ali algumas coisas. Mas eu já estudei, eu sou formada em turismo, então eu estudei essa língua. Nossa, faz muito tempo que eu não sei nem lembro mais como é que fala. Mas eu fiz curso também disso há um tempo. Então pode ser que esteja que sim alguma coisa ali, né? Guardadinha ali. Então eu tinha entendido, né, ali como em português também, tá? Mas eu conversando com ele na hora eu disse, nossa, ele tá falando, parece que tá falando português, mas não é espanhol? E aí a gente conversando, aí eu disse, olha, meu corpo tá lá, ó, tá dormindo, eu tô aqui. Aí ele disse, sério? Eu disse, sério. Ele me perguntou algumas coisas, eu disse, tá lá dormindo. Nossa. Aí ele, é verdade. Tem gente, ele falou assim, tem gente que recebe senha de acesso. Aí eu disse, é mesmo? Na hora eu esqueci de perguntar. Não me atentei a perguntar senha de quê, né? Acesso a quê, né? E aí ele disse assim, olha, tem gente que tem acesso a senhas. Eu disse, é mesmo? Pois é, as pessoas têm que saber sobre isso, né? Elas têm que sair consciente. Elas às vezes nem sabem quem elas são. Nossa, olha que coisa maravilhosa. Não sei o que ele conversando comigo ali e eu entendendo português ali, né? E eu conversando com ele. Nessa conversa com ele, tá, a gente conversou bastante ali, trocando informação. E aí eu disse, nossa, eu preciso passar isso para as pessoas e tal, toda animada, aquela um pouco de euforia ali na hora falando com ele. Aí ele conversando comigo e tal, e concordando com várias coisas. Eu não acredito que seja mentor, porque assim, mentor, normalmente a gente não sabe que é mentor, não é? E ele tá falando de senha, de acesso, eu fiz, mas... E depois eu voltei e disse, mas como é que um espírito vai saber de senha de acesso que as pessoas têm, não é? Eu disse, não sei, que esses espíritos sabem de coisas que a gente não sabe. E quando eu tava conversando ali com ele, falando, nossa, as pessoas precisam saber disso e tal, ele ficou assim, ó, olhando pra mim com cara de admirado. Por isso que eu acredito que, pela minha interpretação, que seja um espírito e não um mentor, tá? Porque espíritos ficam surpresos quando vê a gente acordado, fora do corpo. E aí ele ficou assim um pouco surpreso, olhando pra mim e fazendo assim, sabe, conversando e nossa, ela tá lúcida mesmo. Sabe aquela pessoa que pensa, nossa, ela tá lúcida mesmo. E eu falo, nossa, as pessoas têm que saber disso, não sei o quê. E ele ali, sabe, me lendo e surpreso também ao mesmo tempo. E nessa conversa eu senti voltando pro corpo. E eu disse, caramba, México, tal. Comecei a gravar, né, as partes. Então, eu não lembro do que eu fiz antes ali, né? Mas como eu falei, acredito que eu acabei indo, um mentor. Mas lembra que nessas coisas que a gente faz, trabalhos, normalmente normalmente não, sempre tem mentor junto da gente, porque a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, ficar muito tempo lúcido sem mentor. E às vezes até por exemplo, no meu caso, o André, que fica ali direcionando, que fica ali, né, só monitorando, às vezes ele não interfere, deixa ver o quebra-cara e essas coisas, aprender e vai indo. Mas, então, essa aqui é a experiência que eu queria compartilhar com vocês no México. Gente, nossa, gente, já fui pra Austrália, já fui pro México. Ah, meu Deus, pra onde é que mais que eu fui, hein? Projetivo, não lembro mais. Por aqui, né? E, bom, enfim, qual será o próximo lugar que eu vou? Deixa eu pensar, me achando. Eu acho que eu vou para Cancún.
né? Já mexe com ali, por ali. Não, peraí, deixa eu ver um lugar. Me conta aí, eu quero saber de você. Você já foi para um país diferente do seu projetivo? Pode ser sonho, vai, vamos abrir. Sonho, você já foi? Conta aqui pra mim que eu quero saber. E se você, Roberta, não tive experiência ainda, você não teve. Presta atenção, ainda você não teve. Mas eu quero que você responda aqui qual país que você gostaria e quer fazer projeção astral. Paris? Não, não gosto de Paris, não. Escreve aí. Beijo, luz e paz. Lembra dos relatozinhos, dessas coisas preliminares que a gente faz. Induzir, mentalizar, fazer ali, sabe? Confiar. Isso aqui é muito poderoso, gente. Energia é poderoso, mas isso aqui é muito poderoso, gente. É incrível. Boas práticas e bons voos. Tchau, tchau.